Estamos iniciando mais uma edição do Conexão Correio Popular. Hoje vamos entrevistar o Coronel Leonardo Akira Takahashi, que é o comandante da Polícia Militar aqui da CPI-2, que chama, né? Que abrange vários municípios aqui no interior do estado. E ele vai compartilhar com a gente o seu quase um ano aqui nesse cargo, né, tão importante, e falar também da sua experiência de 33 anos na Polícia Militar. Obrigado por aceitar nosso convite, coronel. E se o senhor quiser fazer uma fala inicial, a gente... Obrigado, é isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com o presidente aqui do jornal Correio Popular, o senhor Ítalo. Agradeço o convite. É importante aqui nós temos essa integração e parceria juntamente não só das Forças de Segurança do Estado, mas também com a imprensa também. Coronel, a gente sempre inicia, né, essa entrevista falando um pouco da trajetória, da vida das pessoas, né, dos entrevistados. Eu quero que o senhor falasse um pouco também como é que o senhor, da sua infância, da sua juventude, né, como é que surgiu esse interesse pela carreira da Polícia Militar. Tá, os meus pais... Meu pai é imigrante japonês, né? Ele foi para Suzano, na Grande São Paulo. E aí desde então, com a minha mãe, que é descendente japonesa, que é professora aposentada do estado, né? Era professora de inglês. E desde então nós somos em 4 irmãos, né? E eu fui o primeiro da família a realmente seguir aí uma carreira militar, né? Eu tinha um desejo de ser militar do Exército Brasileiro, mas na época o governo Collor ele tinha cortado as verbas, né? E aí a SpaceX ela se tornou apenas o 3º colegial, então a concorrência ela ficou um pouquinho mais assídua, né? Com relação a isso. E aí posteriormente com os meus amigos acabei conhecendo a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Em 1994 eu ingressei, né? Pela segunda tentativa. E aí já somos aí 33 anos de carreira, né? Então para mim é uma profissão, uma carreira desafiadora, né? Mas eu acho que tem um intuito justamente de poder ajudar a sociedade, né? O cidadão. Eu acho que a gente que sempre foi um cidadão comum, nós presenciamos aí diversos tipos de necessidade, e eu acho que disso tudo, além da educação, né? Oriental também, de disciplina, eu acho que isso aí acabou levando aí para uma carreira militar. E o senhor há 33 anos, né? Já o senhor estava em conversa preliminar aqui. Como é que foi? Como é que o senhor viu a evolução da Polícia Militar nesse período aí, desde que o senhor ingressou na academia até hoje? Quais foram, assim, os pontos que o senhor destacaria, assim, de mudanças e de avanços da Polícia Militar nesse período? Ok. Antigamente nós tínhamos uma transição muito grande entre a fase do ensino militar, né, para uma cultura essencialmente policial militar e voltada para a proteção das pessoas, né, do combate ao crime realmente do crime comum, né, e isso aí durante os 33 anos a gente pôde observar que hoje a Polícia Militar de São Paulo, não só no Brasil, mas eu acho que na América Latina e alguns países da África também, nós somos realmente uma força policial bem considerada, né, com investimento de tecnologia ao longo desse período aqui. Então eu acho que a Polícia de São Paulo hoje é uma referência em parte de prestadora de serviço e de segurança pública. Bom, o senhor assume o Comando de Policiamento do Interior 2, o CPI-2. Eu queria que o senhor falasse quantas cidades são de responsabilidade, né? A Polícia Militar de responsabilidade em quantas cidades e quantos batalhões. Eu queria que o senhor descrevesse, porque a gente sabe que é o 8º Batalhão, 35º Batalhão e o 45º Batalhão em Campinas. Certo. Aí nós temos o 34º Batalhão do Interior, o 49. Sim. O 11º. Isso. E o BAEP, que é o grupo especial. Eu queria que o senhor esclarecesse em quais regiões eles estão atuando, esses batalhões. Ok, tá. Há um ano atrás, né, eu comandava o 1º Batalhão de Choque lá na Roca, né, e tive essa oportunidade de ser promovida ao último posto da polícia, como coronel da polícia. E aí, um dia antes da publicação, eu fiquei sabendo que eu ia comandar a região de Campinas, né. Então, assim, eu não tinha conhecimento da região propriamente dita, mas a gente sempre teve a cidade de Campinas e região como uma referência de
de tudo aquilo que move aqui a locomotiva do interior do estado, né? Não só o campo de pesquisa, mas de tecnologia, mas de ensino também, né? Então, foi um desafio muito grande. E nós compreendemos o CPI-2 em 8 batalhões, né? Nós temos o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que é o primeiro BAEP, e aí nós temos o 8º Batalhão do Interior, que é Campinas, né? Que pega também a cidade de Paulínia. Aí nós temos também o 35º Batalhão do Interior, que pega a cidade de Vinhedo e Valinhos e Campinas. 47, que é Campinas e Indaiatuba. E aí, compreendendo agora as outras regiões, né? O 11º Batalhão do Interior, que é Jundiaí e algumas cidades ali que compreende lá a região da Grande Jundiaí. 49I, que é Jundiaí também, Campo Limpo, Várzea Paulista. E aí o 34I, que é a região de Bragança Paulista, Atibaia, né? E o 26º Batalhão do Interior, que é a região de Mogi Guaçu, Mojimirim, Olambra e aquelas regiões lá. São 38 cidades. É uma região, coronel, semelhante com o que o senhor já trabalhou em São Paulo, na região metropolitana. Sim, principalmente no aglomerado urbano de Jundiaí e Campinas também, não difere muito. O senhor sentiu alguma diferença quando, nesses poucos meses que o senhor ainda está aqui, de trabalho de regiões? Então, logo que eu vim para cá, a minha maior dificuldade foi que, mesmo que nós estamos ao lado da região da capital paulista, nós ficávamos sabendo muito pouco sobre a região de Campinas, de Jundiaí, por incrível que pareça, né? Até porque pela característica da cidade, né, que já os veículos de imprensa são totalmente regionalizados, então algumas informações muitas vezes elas não chegavam muitas vezes para a capital. Então a nossa grande ideia aqui, logo que assumimos aqui, foi realmente nós divulgarmos mais o trabalho da Polícia Militar, né, interagir com os municípios, justamente para a gente poder mostrar o trabalho dos valorosos policiais militares, né? Nós temos hoje quase 3.800 policiais militares, né, em 38 cidades. Eu sou encarregado de quase 900 viaturas, né, que patrulham aqui a região metropolitana de Campinas, né? E são aproximadamente 3.800.000 pessoas que somos responsáveis aí 24 horas por dia para fazer aí a parte da segurança pública. O senhor acha que a estrutura que vocês dispõem hoje é adequada, suficiente, ou tem alguma melhoria que poderia ser feita? Como é que o senhor avalia isso? O último ano nós recebemos praticamente desde o primeiro dia. Eu tenho buscado investimento não só do Estado, né, do governo, da Secretaria de Segurança, mas também da Polícia Militar e emendas parlamentares. Então, somando tudo, são quase 34 milhões de reais que eu trouxe em um ano. São 107 viaturas, né, que nós já entregamos aqui para a região, mais 225 policiais militares novos, né? Então, realmente assim, é uma mudança positiva aqui para a instituição, né? Dentro aqui da nossa lógica de interação, e eu falo muito para os oficiais e para a tropa, né? Quando nós lidamos com a parte da segurança pública, nós não temos um partido, nós não temos uma instituição. A gente tem que se preocupar realmente com o cidadão de bem. É aquele que sai cedo, sai de madrugada, vai pegar seu ônibus, vai pegar seu trem, né? E manter a segurança deles também não é fácil, você conseguir manter essa estrutura, né, de 4 mil policiais militares operando todos os dias. E quando a gente fala de Campinas município e Jundiaí município, eles não diferenciam muito da capital. Assim, a característica Campinas é uma metrópole, Jundiaí é uma cidade que está muito próximo da capital, e não diferencia muito. O crime nessas cidades tem a mesma cara que o crime na capital, né? A cidade de Campinas ela tem um destaque maior justamente pelo seu nível de população e pela sua característica da atração econômica, né? Então, toda a região onde existe uma atração econômica, você acaba também chamando a atenção da criminalidade, né? Nós tivemos alguns casos de crimes que ocorreram, principalmente foi ali no shopping de Iguatemi no final do ano, onde uma quadrilha da Zona Sul de São Paulo, né, veio para cá para efetuar o roubo, né? Nós temos alguns tipos de criminalidade que elas atua justamente nas regiões de cidade como o interior. Então,
com o meu conhecimento que eu tenho da minha vivência na capital, na região metropolitana e em batalhões especializados, a gente conseguiu, de uma forma bem tranquila, né, transformar as unidades de uma forma bem dinâmica, né, desburocratizando as ações, né, e quando você desburocratiza as ações da Polícia Militar, né, e você vendo a estrutura militar, ela é uma estrutura muito bem escrita, muito bem definida, né, mas quando você desburocratiza algumas ações, você descentraliza o comando, né, do coronel para os tenentes-coronéis de comando de batalhão, isso também acaba aumentando a responsabilidade daqueles que estão também na ponta da linha, mas da mesma forma acaba tendo uma agilidade maior nos atendimentos, né, nas soluções dos problemas, né. Eu acho que essas coisas, com São Paulo, né, eu tenho trazido aqui para a região. Comandante, desculpa, vem então da sua experiência, inclusive, por trabalhar na rota, né? Atuar na rota, né? O senhor traz essa experiência para cá. O grande problema aqui na região de Campinas realmente é o crime organizado, né, que tem migrado, né, historicamente nós temos alguns integrantes de facções que foram atuantes aqui na região, né? Então, dessa experiência que nós temos, a gente tem trabalhado com a inteligência, com o Ministério Público, com a Polícia Federal e com a Polícia Civil, né, de forma bem integrada, justamente que a nossa grande preocupação é isso, né? É a migração de integrantes de facções do Rio de Janeiro, né, como a milícia, né, Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho. Então, já temos aí algumas operações que desencadeamos já com prisões, né, e com troca de tiro e mortes desses integrantes aqui na nossa região. Então, é isso exatamente que eu iria perguntar, comandante. Hoje se atribui muito a quase todo tipo de crime ao PCC e ao Comando Vermelho. Ontem até, numa emissora de TV, teve uma entrevista sobre isso no canal Lictor. Eu pergunto para o senhor, isso aí realmente atingiu até exportando isso para a Europa, para os Estados Unidos? Isso realmente, porque a função da polícia é prevenção, né? A polícia militar. Então, vocês acabam sendo vítimas, né? Dessa atuação. Sim. É que a Polícia Militar, como é uma força de segurança ostensiva e uniformizada, ela acaba aparecendo muito mais para a sociedade, né? De forma geral, né? Então, nós temos aí algumas ferramentas que nós utilizamos justamente para auxiliar o policial militar que atende o 90 com um crime muito mais simples, mas também para o crime muito mais grave, né? Que são os crimes ultraviolentos, né? Que, por exemplo, os crimes como o Novo Cangaço, por exemplo, né? Então, o roubo a carro forte, a empresas de valores, né? Então, são alguns tipos de crimes que a Polícia Militar, no decorrer dos anos, ela teve que também se adaptar a essa nova realidade, né? Então, nós estamos ainda passando por uma adaptação sobre a migração dos crimes que têm ocorrido, que é o crime organizado hoje em golpes de internet, e tudo isso nós fazemos obedecendo também a Constituição, né? Mas trabalhamos de forma integrada junto à Polícia Federal, à Polícia Civil, à Polícia Investigativa, né, e ao Ministério Público, de forma que todos, né, se interajam, né, utilizando de cada um da sua competência, né, mas trabalhando de forma comum aí para termos aí uma sociedade mais tranquila, né? O senhor comentou que iniciou a sua trajetória na polícia trabalhando ali na região sul de São Paulo, né, na capital. E ali na segunda metade dos anos 90, que foi uma época assim muito complicada, muitos casos, né, de violência, e que essa facção criminosa pessoal de São Paulo, PCC, estava começando a surgir, né? Uhum. Como é que o senhor vê daquela época para cá o avanço dessa organização criminosa? O que o senhor acha que de lá para cá mudou, e tanto na polícia quanto na organização dos criminosos? Acho que a grande diferença, eu acho que foi a evolução do crime organizado do PCC aqui no estado de São Paulo, né? Diferente da atuação do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ele tem atuado de forma muito mais empresarial, né? Então, ela pode se considerar hoje uma máfia, né? Então, ela consegue controlar não só
a chegada da droga de outros países para o Brasil, mas também da distribuição dela e também para exportar. Então, essa informação de que o PCC ele utiliza, né, o Porto de Santos para exportação de drogas para a Europa, isso é verdade, né? Então, dentro da inteligência, do combate ao crime organizado, hoje o foco realmente é a Baixada Santista, né, com relação a esse meio que emprega. E da mesma forma que quando você acaba, quando o crime organizado acaba focando nesse tipo de exportação, então ele acaba deixando algumas lacunas, né, alguns vácuos nas regiões como é conhecido as biqueiras, né? Hoje, qualquer biqueira, uma pessoa que ela não precisa nem ser um integrante do PCC, ele pode comprar essa biqueira, né, por 2 milhões de reais, né, e ele vender a sua droga de forma tranquila. É por isso que nós acreditamos que essa migração, né, de facções cariocas também vindo para cá, isso também colabora para esse tipo de entendimento, né? Além do que o Rio de Janeiro também ele tem atuado nesse tipo de repressão, esse tipo de crime, e acaba migrando também para outros estados, né? Dentro disso, a criação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado pela Polícia Federal, criado nesse ano, inclusive aqui em Campinas, né? Que é a primeira do interior. Sim. Isso fortalece ainda mais esse trabalho compartilhado, né? Desde a minha chegada nós temos operado sim com a Polícia Federal, né? Justamente para a gente combater o crime organizado, principalmente nas questões aí de lavagem de dinheiro, corrupção, né? Então é um fator muito preocupante, até porque o crime organizado ele é um crime silencioso, né? Muitas vezes ele não aparece, né? E por vezes aí ele convive juntamente dentro da nossa sociedade, no nosso ciclo de convivência, né? Então, assim, hoje realmente a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Voltado para esse tipo de fator, né? Que é preocupante para nós, né? Que nós detemos cargo público, né? Então, isso aí é uma preocupação realmente grande, mas é que o crime realmente evoluiu, né? E a gente também, as polícias estão nessa fase de transição. Mas essa criação da FICO desde o mês passado, se eu não me engano, né? Isso acaba fortalecendo realmente o trabalho integrado das polícias, né? Da região, com a Polícia Federal e juntamente também com a região de Piracicaba, né? Que é uma região problemática, né? Que nós temos lá o Bando do Magrelo, né? Que é uma força paralela dissidente lá do PCC, né? Que tem atuado de forma muito mais violenta lá, né? Então a preocupação lá hoje em Piracicaba é o maior grande número de apreensões de armas lá. Lá a apreensão é muito maior do que a região de Campinas. A região de Campinas é muito mais a questão de crimes financeiros, né? Hoje a grande parte da liderança da facção, eles atuam pela Bolívia, né? Então é esse tipo de crime que a gente consegue orbitar aqui e tentar da melhor forma possível reprimir. E de jornal lá de Piracicaba é nosso também, Gazeta de Piracicaba. Pai, o senhor? Pô, que legal, O jornal. que bom. E dentro desse trabalho, coronel, a importância também do compartilhamento com o CPI 9, né, que é o Comando de Policiamento do Interior 9, que é comandado também por um coronel que veio também da capital. Quer dizer, esse trabalho integrado é importante. Eu posso dizer que os senhores, né, falam a mesma língua. Nós conversamos quase que mensalmente, né, com o Coronel Sabino, que é o comandante do CPI 9, justamente porque hoje o crime organizado ele não tem fronteiras, não tem divisas, né, e todos os batalhões hoje do CPI 2, nós temos empregado as forças especializadas da região no intuito de que eles não têm uma região própria, né. Eu acho que nós conseguimos transformar as tropas aqui da região de forma com mobilidade maior, né, com uma agilidade maior. Então hoje a tropa de Campinas, ela opera em Mogi Guaçu, né, de Mogi Guaçu opera em Bragança Paulista e vice-versa, né. Eu acho que o criminoso ele não pode ver uma viatura e cometer um crime achando que só porque a viatura tem o prefixo X, né, que isso vai permitir ou não
dele cometer um crime, né? Então, acho que a maior dúvida que a gente tem que fazer com o criminoso é saber que é uma viatura policial militar, ele vai para atuar em qualquer momento, em qualquer circunstâncias, né? E a gente tem dado certo aí, não é à toa que nós estamos batendo o maior número de recordes de apreensão de armas, de prisões, de procurados pela justiça, recuperação de veículos, né? E hoje nós temos sido bastante elogiados, não só pelo governador do estado, mas pela Secretaria de Segurança e o alto comando da instituição, né? Pela quebra sucessiva, né? de crimes, né? Ocorridos na região, que roubo de veículo, roubo outros, furto de veículo, furto outros, né? Homicídio também. Então, mas é um trabalho grande, né? Só para vocês terem uma ideia, até agora, de janeiro a abril, nós prendemos já mais de 1.000 procurados pela justiça, apreendemos mais de 156 armas, já estamos chegando a 700 quilos de droga apreendida de janeiro para cá, né? E mais de 2.300 pessoas presas em flagrante, né? Eu acho que o grande problema agora é realmente a violência contra a mulher, né? O feminicídio. Eu me surpreendi bastante durante esse ano a quantidade de crimes que envolvem violência doméstica. Só para você ter uma ideia, todos os dias nós apresentamos quase 15 ocorrências dia de violência doméstica nas delegacias. Ontem nós tivemos aí um feminicídio, né? Nós tivemos também algumas ocorrências de violência doméstica, quebras de medidas protetivas, né? E isso com o atual comandante-geral, que é a Coronel Glauci, né? Que é da região aqui de Campinas, assumindo o comando da instituição, e ela é da minha turma, ela tem essa preocupação juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, né, de nós fortalecermos e nos preocupar muito mais, né, com essa visão que são as mulheres, né. Eu acho que o acesso também aos aplicativos que a polícia, a Secretaria de Segurança tem disponibilizado para as mulheres, né, principalmente para aquelas que não têm um acesso fácil, né, para as polícias, né, isso facilita também o acionamento da polícia para podermos aí, reprimir esse tipo de violência, né, que é uma violência covarde, né, mas parece que esse tipo de perfil aqui na região ela é muito visível, né, nós temos aí quase que, aqui tem a média. Só até agora nós temos quase 4.000 ligações 190 de violência doméstica. Aqui só na região do CPI 2, de janeiro a abril. Já são 4.000. E dessas 4.000 ligações 190, 1.200 foram elaboradas boletim de ocorrência, né? Então nós temos 63 ocorrências de talão que a Polícia Militar atende de quebra de medida protetiva, né? E dessas 44... nós conduzimos o autor, né, para a delegacia e foram presos, né, e ficaram à disposição da justiça. Então, acho que é um outro novo cenário aí que a polícia tem enfrentado. O senhor acredita, assim, tem essa questão do acesso também, a gente já entrevistou outras pessoas aqui movidas com essa questão, que ressaltam essa... Hoje existe mais legislação, uma legislação mais rigorosa, mas assim, com a sua experiência, o que o senhor atribui isso? O que levou a isso? O senhor conseguiria fazer uma análise assim? O que eu falo para os comandantes, eu acho que a polícia ela resolve problemas, né? E quando você resolve problemas, são reações humanas de cada pessoa, né? Então cada pessoa tem a sua educação, a sua religião, a sua cultura, o seu modo de pensar, né? E aí a polícia militar, representando a sociedade, né, como defensora, lá para tentar manter pelo menos os direitos e deveres de cada cidadão, ela enfrenta dessa forma um outro tipo de reação, que é a forma violenta aí de cada cidadão que a gente atende, né? E por muitas vezes o resquício desse atendimento acaba gerando algumas apurações para a Polícia Militar. Mas de qualquer forma, né, eu acho que o comandante ele tem que entender, o policial militar tem que entender que nós lidamos com pessoas e cada pessoa ela reage de uma forma diferente, né? Então não é uma matemática pura, né, você trabalhar na polícia, né? Então cada experiência, cada ocorrência é uma ocorrência, né? Então assim, para a gente ter essa ideia realmente,
acho que a gente conversa bastante com as prefeituras, com os municípios, né? E a gente tem feito algumas parcerias com o município, justamente com relação a esse tipo de crime, que é violência doméstica, né? Agora nós também temos os problemas do aumento aí dos moradores, né? De área livre, né? Aqui na nossa região. Isso faz com que outros desafios, né? Façam com que a polícia, a guarda municipal trabalhe de forma mais integrada, né? Justamente para a gente tentar sanar esses problemas sociais também. Esse, por exemplo, aqui em frente, Zanal, é um verdadeiro depósito Eu li aqui. de rua, né? Sim. E o aumento disso, tanto na região metropolitana de São Paulo quanto aqui, traz problemas para a polícia ou são noias que ficam aí vagando e não são violentos? Eu trato isso como um problema social primeiro, né? Então, existe aquela desvinculação e o problema familiar, né? Do uso das drogas também pelo morador da área livre, né? De área livre. Então, esse tipo de problema nós temos que entender. Mas da mesma forma que uma porcentagem dessas pessoas que estão na rua acabam cometendo delitos de menor potencial ofensivo, né? Por exemplo, invasão de domicílio, furtos, né? E pela legislação hoje que a polícia ela deve cumprir, né? São crimes de menor potencial que não é utilizado a violência. Então, grande parte dessas pessoas que cometem crimes de menor potencial, como um furto, por exemplo, amanhã, por exemplo, se o senhor prendeu hoje, amanhã de manhã ele já está solto. Então nós temos aí indivíduos que foram presos quase 30 vezes, né? 30, 35 vezes, né? Aqui na região. Né? E a justiça ela não prende, até porque a legislação nossa ela faz com que seja dessa forma, né? Então é um problema não só social, mas também de forma jurídica, né? Então a gente sempre conversa com os prefeitos, com as autoridades parlamentares, né? Que a gente tem que realmente ter um pouquinho de visão dessa mudança, né? Da legislação penal, justamente porque quem acaba pagando essa conta é o cidadão, né? Que não quer ter a sua casa invadida, né? Não quer ter seu carro com vidro estourado, não quer ter o seu celular roubado, né? Então é uma preocupação isso de um foco de quantidade de ocorrência, né? Que envolve esse tipo de crime. O senhor ingressou na Polícia Militar em 1994 e justamente de um período de lá para cá, a Polícia Militar criou muitos programas junto à comunidade, né? O PROERD, Vizinhança Solidária, os conselhos que tem a participação da Polícia Militar e da comunidade. Eu queria que o senhor falasse sobre esses programas, a importância desses programas da comunidade com a Polícia Militar, com as forças de segurança e como eles contribuem para a redução da criminalidade e até, numa outra ponta, o combate ao crime organizado. Está na comunidade que surge os núcleos do crime organizado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses programas. Eu acho que em um determinado momento que esses programas foram criados era porque houve algum tipo de demanda ou cobrança da sociedade frente à criminalidade e a Polícia Militar ela teve como adotar alguns tipos de programa. Então esses programas que você mencionou, né, que é o PROERD, né, que é um programa educacional de resistência às drogas, que é referência não só no Brasil, mas também da América Latina, né? Então diversos policiais de outros países vêm visitar realmente a PM de São Paulo, porque é uma unidade que realmente se destaca nesse tipo de atividade que acaba educando, né, os nossos jovens para que não se envolvam com as drogas, né? Nós temos também a Vizinhança Solidária, que é uma forma que a Polícia Militar local ela consegue interagir com o cidadão comum, né? No seu aplicativo de celular, do seu WhatsApp, e isso faz com que haja uma interação muito mais rápida, não só alternativa de atendimento do 190, mas também com o aplicativo WhatsApp. E isso faz com que a patrulha da Vizinhança Solidária atenda de forma muito mais individualista, né, e muito mais humana, né, o solicitante. Então isso também os CONSEGs, né, que são os Conselhos Comunitários de Segurança, que
que cada bairro ele é criado, né, em cada bairro, e o comandante de companhia, o comandante de batalhão, ele se reporta também para a sociedade, né, para atender às suas demandas de crimes, né? Isso faz com que haja essa interação, haja essa troca de informações, para que o policial militar, o comandante de companhia, né, o policial que está na ponta da linha, ele tenha esse conhecimento de, por exemplo, que uma casa tem um movimento estranho, né, e aí o policial ele possa ir lá verificar com o serviço de inteligência, e muitas vezes é um ponto de tráfico de drogas que foi criado, e isso da mesma forma a gente consegue combater, né, junto com a Polícia Civil, e fazer com que a gente consiga aí atender mais essa demanda, né, de informações também. E agora na sua gestão, aqui no CPI-2, o senhor tem alguns planos de ampliar ainda mais esse trabalho, que já é grande, né? A gente sabe que o PROERD está na maioria das escolas, principalmente com as crianças, que é fundamental. Mas o senhor tem algum plano de ampliar ainda mais esses programas aqui na região? Então, a grande questão hoje é porque nós passamos aí por uma mudança de gerações, né? Então, assim, hoje o aplicativo, ele se faz muito mais presente do que de forma presencial. Então, nós temos alguns núcleos de CONSEG que estão sendo desativados justamente porque não há presença efetiva daquelas pessoas que é da sociedade nas reuniões, e acabaram por migrar, né, para os aplicativos de vizinhança solidária, né? Então, nós estamos também nessa transição aqui na região, né? O que a gente consegue também aplicar aqui durante esse um ano é a demanda de efetivo da Polícia Militar, ela, de forma histórica, ela tem caído consideravelmente. E, ao mesmo tempo, a polícia, o governo do estado, a Secretaria de Segurança, verificando esse tipo, né, de alternância e de efetivo, nós temos investido em tecnologia, né? Então, a Muralha Paulista, por exemplo, é um dispositivo, é um convênio da Secretaria de Segurança Pública com os municípios, que acaba passando para os municípios os dados, né, de placas de pessoas procuradas pela Justiça, e à mesma forma a sociedade acaba colaborando no município com a instalação de câmeras, né, de inteligência, né, e acaba isso tendo um convênio e troca de informações para a gente ter um pouquinho maior de presença, não a presença física, mas a presença do olho clínico daquele operador que está na região. Então nós conseguimos colocar policiais militares aqui na região do Centro de Inteligência Metropolitano de Campinas, que congregam 20 cidades. Nós temos policiais militares que estão junto com os guardas municipais, monitorando e passando as ocorrências para a polícia. E aí, na semana retrasada, nós iniciamos também em Jundiaí, né? Lá tem o Centro de Comando e Controle, e colocamos policiais militares dos 2 batalhões para que haja essa troca de informações com as guardas, né? E também nós temos aí um olhar clínico muito mais apurado para que realmente a polícia seja efetivamente empregada para aqueles que realmente merecem ser abordados, né? Que é o criminoso, aquele indivíduo que está em atitude suspeita. E aí nós tivemos flagrantes de roubo à farmácia, né? Justamente porque os comércios também acabam disponibilizando no aplicativo, né, as suas câmeras para o sistema Muralha Paulista. Isso é de grande importância para a região. E além do que, nós estamos também colocando o trabalho de inteligência com o combate ao crime organizado, né, com o uso de drones, né, também, o efetivo operacional. Nós temos feito bastante operações dos batalhões com drones, né, é um aparelho, é um instrumento eficiente para nós, né, que a gente consegue ter uma consciência situacional de como a operação tem sido desencadeada em localização de criminosos, né, e isso a gente tem demandado bastante também. A gente vê no Rio de Janeiro, principalmente, os bandidos com armas de grande poder de fogo. A polícia militar também tem essas armas para combater? Os meios que nós temos são aqueles que a polícia militar, né, que o governo do estado ele tem investido para nós, né? Assim, dentro do cenário do CPI-2, eu acho que nós estamos adequados àquela realidade hoje da atual conjuntura, né? Mas
dentro dessa migração, essa imigração também de facções criminosas cariocas, né? E eu tenho falado bastante com os comandantes de batalhão, é que praticamente o nosso cenário que nós nos encontramos há um ano, a gente conseguiu controlar a segurança pública de uma forma mais adequada. Eu acho que a gente tem que pensar agora no futuro, né? Como que vai ser o combate ao crime a partir de agora, né? Com essas facções cariocas, se vamos ter aí algum tipo de brigas, né? De facções, e isso acaba gerando homicídios, né? E isso acaba gerando aí uma sensação de segurança pública muito mais menor, né? Assim, dentro do contexto de atuação policial. E aí a gente tem conversado bastante com a Polícia Federal, com o Ministério Público, a Polícia Civil, para que a gente sempre acompanhamos esse tipo de crime, para que a gente possa sempre estar à frente, né, desse tipo de modalidade. O senhor comentou também agora há pouco que o senhor foi comandante da rota, né? Sim, Antes de vir para cá, né? sim. E assim, a rota é uma força, até pela sua característica, né? Que, principalmente nas comunidades, ela ainda tem uma imagem pública como se fosse uma força violenta, alguma coisa. Eu acho que o senhor é a pessoa mais indicada para falar, que esteve à frente dessa força. Como é que é o trabalho da rota? Como é que é a atuação? O senhor acha essas atuações injustas? Como é que o senhor avalia esse trabalho da rota? Eu acho que dentro de um plano estratégico da instituição, né, do governo, da Secretaria, da Polícia Militar, a rota é uma das unidades do choque, né? Então, ela é uma modalidade que atua dentro de um cenário hoje atual, né, que é de combate ao crime organizado, né? Então, a rota ela só vai atuar quando ela é chamada, né, pelo comandante da região, ou ela é designado pela Secretaria de Segurança ou pelo alto comando da instituição, né? Então, quando nós vamos atuar dentro de uma região, é lógico, quando nós vamos atuar, nós já temos as informações suficientes de inteligência, de qual tipo de crime, quem são os procurados pela justiça, né? E aí conseguimos, da melhor forma possível, ser uma ação muito mais cirúrgica, né? Sem tentar quebrar aquela rotina, né, da unidade territorial, né? Sempre respeitando os policiais militares que estão lá, e grande parte da sociedade que mora, por exemplo, numa comunidade, a gente sabe que 99,99% daqueles que residem lá são pessoas honestas, trabalhadoras, né? Infelizmente, uma porcentagem mínima é aquela que realmente é a pedra do sapato daquela comunidade, né? Mas a gente tenta da melhor forma possível, empregando, né, inteligência, uso de drones, né, e informações, né, da sociedade também, né? Então, o Disque Denúncia também é importante, né? Então, essas informações também dos batalhões territoriais, né, também são passados também para a rota, de forma que a gente tente conseguir os melhores resultados, né? Porque hoje não adianta você colocar um número elevado de policiais militares muitas vezes sem ter um resultado, né? Porque a gente está batendo o número de recordes de apreensões de drogas, de armas, né, de prisões, e ao mesmo tempo a gente não consegue quebrar a sensação de segurança pública, que é uma questão que a sociedade sempre pede. Então é um questionamento que nós, como policiais militares, como força de segurança, a gente sempre fica questionando. Pô, mas a gente está aprendendo muito, está aprendendo bastante, mas por que a sensação de segurança ela não diminui? Né? Então, assim, são as informações também que são vinculadas também em aparelhos celulares, né? Muitas vezes a sociedade ela não consegue focar, por exemplo, que um crime que ocorreu no norte, né, não ocorre aqui em Campinas, né? E isso acaba aumentando muito mais o questionamento, muitas vezes, da atuação da polícia, né? E eu acho que dentro desse um ano que eu estou aqui, a gente tem feito bastante coisa de realmente bater palmas, né, para aqueles policiais militares que estão na ponta da linha, né? A gente conseguiu valorizar mais os policiais militares, né? Estamos homenageando muito mais policiais militares, entregando lauros de mérito pessoal, medalhas, condecorações, né? Valorizando efetivamente o policial militar, porque não é o comandante que tem que ser homenageado. Eu acho que quem tem que ser homenageado é aquele policial que está ali na ponta da linha, né? Que muitas vezes fica 35 anos na carreira, aí ele aposenta e ninguém agradece ele, né? Eu acho que a gente transformou essa forma de forma muito mais humana para o policial militar.
E olha que a gente não ofereceu nenhum aumento salarial como comandante, né? Mas a gente acabou valorizando muito mais o policial e eles têm nos correspondido de forma através dos resultados, né? 35 anos de carreira e às vezes 35 horas numa ocorrência. Sim, com certeza. Né? Sim. O senhor estava no cargo que os seus antecessores, a gente, jornalistas aqui de Campinas, sempre questionam isso. Nós não temos aqui em Campinas, a região, o que a gente chama popularmente de esquadrão antibombas, um grupo especializado de desativação de artefatos. E sempre quando acontece uma situação dessa, se requer a São Paulo, a capital, essa demanda de tempo, estrada, enfim. O senhor estuda criar existe um estudo para criar um esquadrão aqui, um grupo especializado aqui em Campinas, para atender a região? O senhor já pensou nisso? Há um estudo, há uma conversa junto ao Comando Geral da Polícia Militar? Então, essas demandas, eles são bem estudadas junto ao comando da instituição e à Secretaria de Segurança Pública. Então, o alcance da capital até a região de Campinas, muitas vezes não há necessidade da gente implantar aí uma unidade especializada antibomba aqui na região. O GAT, muitas vezes, são deslocados por aeronave, né, atualmente, né? Então, mas isso aí também leva em consideração o valor de investimento, né, de quanto isso vai custar para o Estado, né? São equipamentos muito caros, grande parte dos equipamentos adquiridos pelo GAT, do Grupo Antibomba, são todos importados, né, que exige uma licitação muito mais aprimorada, né? E aí a questão também do treinamento e a preparação desse especialista, né, que é o policial que vai operar com relação ao explosivo, né, o artefato explosivo. Nós temos aí algumas ocorrências que envolvem artefato explosivo, né, mas graças a Deus, dentro da nossa realidade, né, o GAT ele tem atendido da melhor forma possível, né, essa pronta resposta, né, diga-se de passagem, a região. Como que é o entendimento da Polícia Militar com a Guarda Municipal? Olha, eu não tenho como dizer para o senhor como é que era o antes, né? Eu tenho na minha carreira, a gente tem que sempre focar um pouquinho olhando para frente. Então, desde a minha chegada, eu tenho rindo bastante com os prefeitos, com os secretários municipais de segurança pública. Nós aumentamos a quantidade de operações integradas com as guardas, né, com o trânsito, né, porque nós temos aí o problema da alcoolemia, né, do indivíduo dirigir embriagado, e nós temos operações contra os pancadões, né, a questão da perturbação do sossego, ela é muito preocupante, não só aqui na região de Campinas, mas no estado todo, né. Então, assim, nós unindo forças com as guardas, com a polícia, a gente tem aumentado essa capilaridade, né, porque eu digo para todos os prefeitos e todas as guardas, né. Eu acho que quando a gente combate o crime, a gente não tem egos e vaidades com relação a combater o criminoso, aquele que realmente a polícia ela tem que estar com um olhar muito mais focado, né? E graças a Deus, eu acho que nós não temos nenhum tipo de problema, né, com as guardas municipais. Pelo contrário, nós aumentamos essa carga de forma positiva, né, para atender essas demandas aqui da região. O senhor mencionou a questão do feminicídio, né, que chamou a atenção do senhor quando o senhor chegou aqui, sim, grande número, né, de feminicídio e violência contra a mulher. O que mais chamou a atenção além disso, assim, quais são os desafios, vamos dizer, aqui da Polícia Militar aqui na nossa região? O que é mais, digamos, difícil, mais desafiador hoje aqui da atuação de vocês? Eu acho que o maior desafio hoje para a Polícia Militar aqui da região é o efetivo. Eu acho que o efetivo hoje, a Polícia Militar, ela tem um estudo, né, com relação à questão das gerações, né? Hoje a geração ela é focada em um tipo de problema. Então, na minha época, eu com 18 anos, o meu sonho era ter um carro. Hoje um garoto com 18 anos, ele não quer um carro, ele usa Uber, né? Ele quer comprar um iPhone, né? Então são tipos de gerações que nós, como policiais militares, somos muito mais antigos, nós observamos também nos novos policiais militares. São jovens, né, com
com a atuação de tecnologia muito mais acessível do que os mais antigos, né? E isso a Polícia Militar tem acompanhado bastante, né? E a preocupação efetivamente é isso, é com relação à nossa composição do efetivo policial militar. Mas graças a Deus, dentro do período que nós estamos, a gente conseguiu, com a Polícia Militar, mais 225 novos policiais militares, né? E existe um estudo da instituição de transformar os concursos públicos da Polícia Militar regionais, né? Então a gente tem também trabalhado na questão de redes sociais, né? Dos batalhões. Por que isso? A grande demanda hoje dos consegues é aquela velha questão de que o cidadão ele não vê a polícia. Eu vejo, mas eu não vejo a polícia prender, eu não vejo a polícia trabalhar, né? Então eu alinhei junto aos comandantes de batalhão que todas as ocorrências, né, de flagrante, de procurados pela justiça, ele seja compartilhado nos grupos de consegue, vizinhança solidária, em redes sociais e com a imprensa também, justamente para a gente mostrar que a polícia está trabalhando, né? Então não é porque eu já participei de um consegue onde a mulher falou que não via a polícia, mas aqui é assim. Ela imagina que na hora que ela vai colocar o lixo na rua, obrigatoriamente a viatura tem que passar na frente dela. Mas ela não lembra que, possivelmente, quando ela estava dentro da sua casa, a viatura pode ter passado 5 vezes. A viatura da guarda pode ter passado 5 vezes. Né? Então, são questionamentos individuais que isso acaba transformando numa demanda institucional. Né? E a gente tem colocado isso de forma bem tranquila e transparente, que a gente encontra com o cidadão, com o prefeito, com a autoridade, com a imprensa, fala, pô, coronel, a Polícia Militar está trabalhando bastante. Né? Então, assim, mas é uma forma da gente também interagir, né, dentro dessa nova tecnologia, dentro dessa nova realidade, o trabalho que a gente desempenha, né? Porque o policial militar também, ele tem o orgulho de você mostrar lá na rede social aquela ocorrência que ele pegou, porque para quem não sabe, é difícil pegar um procurado pela justiça. Ou você pegar um procurado pela justiça, tem que abordar 40 pessoas, 30 pessoas. Né? Tem policial que passa 2 meses sem pegar um procurado pela justiça, então não é fácil assim, não é muito fácil, né? Mas considerado aí 38 cidades, a gente já pegou 1.000 procurados pela justiça, né? É um número considerável. Até porque não está escrito na testa, né? E com certeza vai muito do tirocínio. O tirocínio, da informação, né? Bom, eu tenho uma pergunta agora com o senhor sobre futebol. Não tem muito a ver com a decisão do senhor, mas eu quero a sua opinião. É uma hipocrisia tremenda nos campos. Os clubes não têm a receita de venda lá de cerveja e tal, mas no entorno se vende de tudo, de pinga a maconha. Eu pergunto para o senhor, qual a sua opinião sobre a venda da cerveja dentro do estádio? Então, para a gente poder entender por que a situação se encontra hoje, é porque em algum momento da história ocorreu algum problema, né? Isso acabou generalizando para todos os estádios, né? Aqui na nossa região, quem atua nos estádios em jogos principais, né, como times grandes, como a Ponte Preta, o Guarani e o Red Bull Bragantino, alguns times de algumas cidades, o BAEP ele se faz muito mais presente, outros com as forças táticas ou com o efetivo do batalhão territorial. O que a gente vê com o olhar de policial militar é a questão da segurança de todas aquelas pessoas que estão assistindo o jogo, né? Então, nós tínhamos um problema histórico, que era os derbys, né? Que nós tínhamos duas torcidas organizadas, onde o estado de São Paulo acabou solucionando esse tipo de problema com uma torcida única, né? A questão de venda de bebidas alcoólicas, isso faz um questionamento não só com a Polícia Militar, né, mas também com o Ministério Público, com a Federação Paulista, né, de Futebol, com a CBF e com o Judiciário, justamente para saber qual é o ponto ideal, né, dentro dessa questão, né? Então, venda de bebida alcoólica dentro do estádio, será que isso é plausível, né? Agora, no entorno vende? No entorno, né? Então existe uma fiscalização direta dentro do estádio e a indireta,
que é no entorno, né? Então, são questionamentos que efetivamente, assim, a gente tem que discutir junto com a sociedade, né? Com a Federação Paulista, com o Ministério Público, né? Nós temos aí agora um trabalho de redução, não, mas do uso efetivo da Polícia Militar dentro do estádio, com funcionários terceirizados, como ocorre já na capital, que fazem já as revistas, né, daquelas pessoas que entram no estádio. Isso acaba trazendo para nós, né, os policiais militares, para alguns locais de ponto de policiamento dentro do estádio e no entorno muito mais efetiva do que propriamente fazer aquela revista rotineira, né? Então, são questionamentos aí que a gente tem que discutir com a sociedade. Recentemente, o 47º Batalhão os policiais receberam uma palestra de gerenciamento de crise dinâmica. Sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho, porque assim, tanto a Força Tática, quanto o BAEP, quanto os batalhões, quanto as companhias, os policiais têm esse treinamento de gerenciamento de crise, que é aquela situação, para quem está nos assistindo agora, aquela situação em que uma pessoa entra numa casa e rende uma família e faz refém uma família. Nossos policiais têm esse treinamento? Essa semana nós tivemos aí uma instrução com o major do 4º Batalhão de Choque, né, de Operações Especiais, aqui na sede do CPI, onde nós chamamos os 8 batalhões, né, todas as forças táticas e os BAEPs, para essa instrução, junto com os comandantes de pelotão, de companhia e de batalhão, para que assistisse e tivessem uma instrução pós-palestra, né, no quartel do Exército, com esse tipo de instrução de crises dinâmicas, né? E também nós tivemos aí uma palestra que envolveu um oficial da Rota, né, e do BAEP para falar sobre crime organizado, né? Hoje, quando nós chegamos aqui, eu percebi que o quanto as unidades eram muito regionalizadas. Elas não observavam que o crime ela não tem fronteiras, não tem divisas, né? Então, muitas vezes, o batalhão de Jundiaí não sabia o que Campinas estava fazendo. Mas, possivelmente, uma quadrilha que rouba em Campinas vai passar por Jundiaí. Então, eu criei um grupo de comando e controle onde todos os oficiais, do aspirante ao tenente-coronel mais antigo, ele está nesse grupo e a gente fica sabendo de todas as ocorrências que estão sendo apresentadas na delegacia, todos os flagrantes, as ocorrências de destaque, né? E aí a gente mantém informado o Copom e as unidades especializadas, porque hoje crises dinâmicas é isso. Muitas vezes é uma crise que gera em Campinas que pode suceder para uma outra cidade, né? E hoje a informação ela é importante dentro de um contexto de consciência situacional, né? Que todos os comandantes têm que estar sabendo daquilo que realmente a gente está lidando. Então, uma preocupação que nós temos junto às escolas, né? Então, questão que envolve alunos, né? Portando armas de fogo, facas, né? Armas brancas. Nós já tivemos alguns casos aqui na região de Jundiaí, né? Onde a gente conseguiu, juntamente com a direção da escola, deter esse adolescente, aprender esse adolescente, né? Então, são crimes com pouca incidência, mas que tem uma repercussão muito grande, né, dentro do contexto, né? Porque envolve adolescentes, crianças, né? Então, o policial militar ele tem que estar sabendo desse tipo de crime. O senhor mencionou essa questão das novas, da mudança de gerações, né? É uma curiosidade, uma coisa, porque a gente percebe hoje que a geração mais nova, eles têm muita dificuldade com disciplina, né? E na polícia isso é uma coisa fundamental, né? Vocês enfrentam alguma dificuldade nesse sentido com as pessoas que estão ingressando na polícia? Tem bastante. Assim, não é de uma forma tão exagerada, mas pontualmente nós temos alguns tipos de problemas, mas de problemas de gerações, né? A sociedade ela lida com a parte da sua liberdade individual, né? Mas dentro de um contexto de uma estrutura policial militar, nós temos uma hierarquia e disciplina dentro dos nossos quartéis, né? Então, mas de forma bem humana, né? A gente consegue lidar com esse tipo de problema. O grande problema, assim, é a realidade com relação a acesso ao celular durante atividade de serviço,
né? O cara ficar desatento ao serviço, né? E isso aí pode comprometer a segurança individual dele, mas também dos seus policiais militares, né? A questão aí, muitas vezes, do perfil, né? Então, o policial que vai apresentar uma ocorrência, ele trabalha 12 horas e muitas vezes pode prosseguir com mais 8 horas no flagrante numa delegacia. Então, ele vai ficar 20 horas trabalhando. Então, às vezes, o jovem, ele não tem essa percepção. E muitas vezes ele não tem essa resiliência, né, de suportar uma carga horária muito grande. Né? Por isso que essa valorização, né, de você ver o policial militar, não ele só fardado, mas também de forma que por baixo daquela farda tem uma pessoa, tem um pai de família, tem um ser humano. Né? E não é à toa que a polícia militar também enfrenta um número, né, dentro dos padrões do país, né, da sociedade, e o número de suicídios também, né, de policiais militares, né? E o subcomandante da polícia militar é psicólogo, né, trabalhou nessa área, né? Então ele é uma pessoa muito mais apropriada também para ver esse tipo de sensibilidade, né? Então a gente, graças a Deus, dentro da nossa região, a gente não tem tido esse tipo de problema, né? E a gente tem uma equipe também de psicólogos aqui que acompanham os policiais militares caso eles necessitem. Quantas baixas o senhor já teve aqui em Campinas de policial? Olha, semanalmente a gente tem 3 policiais militares quase semanalmente que pedem licença sem vencimento ou pé de baixo. A grande parte das escolas também, o grande número de policiais militares que ingressam hoje no estado de São Paulo são de outros estados, né? Principalmente aqueles estados que o nível de exigência de escolaridade ele é de nível superior, então o estado de São Paulo ainda é nível médio, né? Então nós temos bastante pessoas do norte, do centro-oeste, né? Muitas pessoas das Forças Armadas também. Então a gente perdeu alguns policiais militares para alguns concursos, por exemplo, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da PM de Minas Gerais, né, da Polícia Civil também de outros estados, né? Então, durante o processo da escola ou durante a formação, o policial militar também ele vai estudando, né, e vai prestando outros concursos, né? Mas a demanda, graças a Deus, daquele que sai e daquilo que está sendo posto pela instituição aqui na região, ela está bem adequada. Tá no nível aceitável dentro da instituição. E de morte de policiais em embates aqui na região? Graças a Deus nós não tivemos nenhum. Que maravilha. Graças a Deus. Né, o que nós tivemos foi do sargento Edil, né, do 1º BAEP, que no cumprimento de mandado de prisão numa operação com o Ministério Público ou da Federal, se não me engano, ele foi baleado, né, dentro dessa ocorrência. Mas dentro de todos esses tipos de ocorrência, existe um planejamento prévio, existe um levantamento da inteligência, né? E existe um estudo, né, do nível de periculosidade e o equipamento e o armamento que deve ser utilizado para cada tipo de operação, né? Infelizmente aconteceu, mas faz parte da nossa profissão, né, como policial, né? Arriscar a nossa vida, né, por bem aí, para a preservação de terceiros e da sociedade. Servir e proteger. Servir e proteger sempre, né? Eu vou pedir ao senhor que o senhor faça uma avaliação. Pela primeira vez, o Comando Geral da Polícia Militar está nas mãos de uma mulher, a Coronel Glaus, que esteve aqui em Campinas no 8º Batalhão, sim. A importância dessa nomeação da Polícia Militar ser dirigida por uma profissional da altura dela, da competência dela. Eu acho que o governo do estado, né, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, ela foi bem assertiva para escolher a primeira mulher, né, a comandar a maior polícia da América Latina. Nós estamos em 80 mil homens e mulheres, né, que diariamente saem para as ruas, né, para combater. Não sabe se muitas vezes ele retorna para sua casa,
Então, uma mulher, ela acaba simbolizando realmente tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? É a questão da valorização da mulher, né? É a oportunidade da mulher dentro da sociedade, que ela tem a oportunidade como homem, né? De ter essa concorrência saudável, né? Para uma ascensão de carreira. Nós temos também dentro das Forças Armadas algumas mulheres que foram promovidas a general, né? E comandante-geral ele tem o status de general, né? De brigada. Então a Coronel Glaucio, que é da minha turma, a gente fica muito orgulhoso, né, de ter uma mulher e com esse olhar mais sensível da mulher, né, consiga observar aí todas as nossas demandas, os nossos problemas, né, dos nossos policiais militares, para que a gente tenha efetivamente uma polícia que continue por mais 200 anos, né, e que ela faça história realmente para poder ajudar, né, o cidadão de bem a ter uma polícia muito mais eficiente, muito mais humana, né? E uma valorização da nossa tropa. O senhor é favorável ao uso da câmera? A câmera corporal, da mesma forma que em todos os estados do Brasil, ao longo desses anos ainda é uma discussão, né? De qual seria realmente a necessidade efetiva da câmera corporal, né? Então, a câmera corporal, ela existe um custo, né, dentro do governo do estado. Então, para cada armazenamento, ela custa milhões. E hoje, o estado de São Paulo disponibiliza, acho que quase 14 mil câmeras corporais para os policiais militares que estão trabalhando nas ruas de São Paulo. Então, esse questionamento que envolve não só o estado de São Paulo, mas outros estados, né, mas também as decisões do STF com a utilização das câmeras corporais, é uma decisão que ela deve ser tramitada ao longo dos anos, né, e aperfeiçoada para que realmente nós, como sociedade, né, tenhamos aí uma polícia muito mais eficiente, muito mais justa, né, muito mais legal, né, dentro da sua atribuição, né, reprimindo realmente os policiais militares que têm a má conduta, né, e que eles devam ser realmente responsabilizados pelos seus atos, né. E aí enobrecer também aquelas ações policiais que são divulgadas na imprensa, que muitas vezes são registradas pelas câmeras corporais, né, e que enalteçam aqueles policiais militares que são os verdadeiros heróis anônimos, né. Eu acho que essa questão das câmeras corporais está, ao meu ver, né, ainda num questionamento, né, num estudo mais aprimorado daquilo que realmente, qual é o melhor equipamento, né, que deve ser oferecido para as polícias, né, para que ela ofereça aí um trabalho mais eficiente, eficaz e efetivo, né, dentro da nossa realidade. Até porque a Corregedoria da Polícia Militar é uma das mais eficientes do país, né? A de São Paulo é Sim. criteriosa, rígida, Sim. ao extremo, né? Como tem que ser, né? Sim, a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, eu posso afirmar, é uma das mais atuantes do Brasil. Além da parte investigativa, né, de crimes militares, ela também existe a tropa ostensiva, né, que é a Polícia Disciplinar Ostensiva. Então é uma fração de tropa ostensiva que faz a fiscalização daqueles policiais militares que estão trabalhando na rua. Então, temporariamente, esporadicamente, nós temos aqui a presença da PDO, da Corregedoria, fazendo o patrulhamento e a fiscalização dos nossos policiais. Mas é um fio muito tênue, né? Porque a polícia na rua, ela está exposta, né? Não é fácil também só apontar o dedo e condenar, né? Ah, não, com certeza. Eu acho que é muito mais difícil para o policial militar, que em frações de segundo ele vai pensar se ele vai apertar o gatilho, né? Se ele vai voltar para casa dele, se ele vai morrer, né? Do que a gente analisando dentro de uma sala com ar-condicionado, né? Então, assim, são realidades totalmente diferentes, né? Que acho que cada autoridade, ao seu ver, né? Ele deve observar esse cenário efetivo, né? Daquele policial militar que está ali na ponta da linha, que em fração de segundo ele tem que decidir se ele vai tomar tiro, se ele vai morrer, se ele vai defender terceiro, se ele vai apertar o gatilho, se ele vai prender, né? Então, é essa a grande questão. E eu queria só colocar aqui em destaque
Nós tivemos só no passado mais de quase 100 ocorrências envolvendo a utilização de armas de incapacitação neuromuscular. Então, são as armas de choque, né? Que a instituição investiu dentro desse cenário de direitos humanos, né? De letalidade policial, e a região ela tem se destacado efetivamente, que a minha determinação é que os policiais militares utilizam essa arma de incapacitação neuromuscular. Tem o espelho de pimenta também que tem. Tem o espelho de pimenta, a tonfa, né? Então são os níveis de escalonamento de força. Então Essa do choque é eficaz, então? é eficaz, né? Dentro do cenário, algumas ocorrências mínimas ela apresentou algum tipo de problema, mas foi pela questão até do momento do disparo, né? Mas grande parte são quase que 100 ocorrências a menos de morte, que envolviam briga de marido e mulher, né, pessoas embriagadas, indivíduos drogados com arma branca que partiram para cima do policial militar, que ao invés dele utilizar uma arma letal, ele acabou optando por uma arma não letal. Isso também é um destaque aqui na nossa região, né? Nós tivemos quase 100 ocorrências no passado. Isso faz com que a instituição ela evite também ser exposta de forma que tenha tido uma atuação arbitrária, né, ou despreparada, né, e isso é uma forma também da gente incentivar os policiais militares para utilizar as alternativas táticas que a Polícia Militar dispõe. Coronel, a gente sempre encerra a entrevista, para deixar a coisa também um pouco mais leve, não ficar só nos assuntos sérios, digamos, entre aspas, todos são sérios, mas perguntando para o entrevistado o que ele faz assim nas suas horas de lazer, né? Não devem ser muitas, mas o senhor tem algum hobby, alguma atividade que o senhor desenvolva aí para estressar? Olha, ultimamente o meu hobby é atender telefone. Eu acho que a maior demanda hoje para um comandante com 38 cidades, 8 batalhões, 3.800 policiais militares, 900 viaturas, né? Atender quase 460 mil ocorrências nesses 4 meses, né? São quase 150 mil ocorrências, 190 só aqui no nosso Copom, né? Isso acaba demandando muito tempo para você poder descansar. Eu acho que, mas o período que eu tenho, a gente tenta ficar junto aos familiares, né? A família, que é o essencial para a gente ter pelo menos aí um alívio psicológico, né? Um descanso maior, justamente para a gente poder seguir nessa caminhada, né, de alegria, de tristeza, né, mas eu acho que o objetivo maior de todo policial militar é servir e proteger, né, defender aquelas pessoas que muitas vezes a gente nem conhece. Encerramos a entrevista com o Coronel Leonardo Akira Takahashi, que é o comandante da Polícia Militar aqui na nossa região, há quase um ano, né? Coronel, a câmera está aberta para o senhor fazer suas considerações finais. Eu agradeço aqui a oportunidade do jornal Correio Popular, né, um jornal que vai fazer 100 anos ano que vem, né, então os senhores estão de parabéns pelo trabalho que os senhores desenvolvem junto à comunidade aqui da região de Campinas, né, eu acho que o trabalho da polícia junto aos órgãos de imprensa, comunicação, ela deve se estreitar bastante, justamente para que nós tenhamos aí, né, uma sociedade muito mais informada, né, daqueles problemas que efetivamente se apresentam dentro do nosso convívio aqui da região, né? Então eu acho que agradeço esse convite que os senhores me deram para demonstrar pelo menos a importância da Polícia Militar aqui na nossa região, que congregam aqui o CPI 2. Muito obrigado.